Olá! Essa é a nossa última aula de Psicologia do Desenvolvimento e da Aprendizagem, que trataremos do tema A Sala de Aula como Contexto de Aprendizagem. O processo de ensino e aprendizagem ele é marcado por alguns eventos em que envolvem fatores externos e mecanismos internos. E a sala de aula ela passou a ser foco de estudos na medida em que no seu interior, no seu contexto, vamos dizer assim, envolve professores, alunos, conteúdos, estratégias de ensino, e esses aspectos, eles têm se tornado, de acordo com vários estudiosos, pontos importantes para serem discutidos e debatidos e estudados. Uma vez que todos esses fatores, o conjunto deles, eles podem contribuir ou não para que a aula seja de fato uma aula interessante, para que a aula traga realmente, proporcione realmente o conhecimento ao aluno. Então, nesse sentido, a gente vai mostrar um videozinho para que vocês compreendam um pouco mais a importância do contexto da sala de aula, do contexto da sala de aula no processo de aprendizagem do aluno. Olá, pessoal, tudo bem? Estamos aqui para conversarmos um pouco em alguns aspectos a respeito da psicologia da aprendizagem. E dando um foco mais específico para o nosso bate-papo de hoje, nós vamos falar sobre a sala de aula. Qual a influência da sala de aula na aprendizagem do aluno? Influencia no seu rendimento, no seu desempenho escolar? Nós veremos sobre isso. Vejam só o slide. A sala de aula como contexto de aprendizagem. Por que a sala de aula ela se tornou o foco de estudos de muitos estudiosos quando se questiona sobre a aprendizagem humana? O que ela pode favorecer? Bom, para nós estudiosos, para nós da área da psicologia, a sala de aula, enquanto contexto de aprendizagem, ela pode facilitar esse processo. Principalmente se as relações ali estabelecidas, ali construídas, forem satisfatórias. Aí sim, esse contexto será um benefício para o aluno e para o professor que está ali. Então, quando nós pensamos em sala de aula enquanto contexto de aprendizagem, nós vamos começar a perceber que esse contexto não é um contexto simples, que ele é complexo. Por que é complexo? Porque ocorrem muitas coisas ao mesmo tempo. Várias situações ocorrem ao mesmo tempo, de maneira rápida, muitas vezes imprevisível, o professor não estava preparado para enfrentar determinada situação. Existe uma grande diversidade na sala de aula e tudo que ali acontece torna-se público. E isso influencia tanto no comportamento do professor quanto do aluno. Então vejam só, observem esses slides. O que você observa aqui nesse slide? Quais são os personagens que compõem a sala de aula enquanto contexto? Nós temos aí o professor, nós temos os alunos, nós temos as atividades que eles estão fazendo, os gestores escolares observando o que vem acontecendo nesse espaço escolar. E aí? Os instrumentos avaliativos, as estratégias que o professor utiliza para desenvolver um conteúdo, a própria gestão escolar. Então, são várias coisas, são vários fatores que permeiam nas relações que acontecem na sala de aula. E esses fatores, eles se relacionam, eles se interagem entre si. E que se tornam aspectos responsáveis pelo processo de aprendizagem. Daí a necessidade de nós, então, tentarmos compreender melhor esse espaço e como atuar de maneira mais eficaz.
Então, olha só, o que envolve a sala de aula? Quais são os aspectos, quais são os contextos? Nós temos aí duas diferenciações. Nós temos o contexto físico, que é tudo que é palpável, tudo que é visível. O espaço físico, a iluminação, a estrutura física da sala de aula, a decoração, o que compõe aquela sala de aula, os materiais didáticos, os equipamentos que nós utilizamos, tudo isso envolve o contexto físico da sala de aula. E o contexto mental? O que tem relação? O que envolve os aspectos mentais? Isso é sério e é importante nós refletirmos. São as expectativas, tanto do professor quanto do aluno, são as emoções, os afetos que ali se estabelecem, as representações que são construídas e compartilhadas por todos os participantes. Não é verdade? E como nós podemos, então, favorecer todos esses aspectos em benefício da aprendizagem? Nós podemos questionar a questão do diálogo, da comunicação, o quanto é importante dentro da sala de aula. A interação entre todos os envolvidos, entre todos os personagens, que vai muito mais além da figura do professor e do aluno, mas de toda a comunidade escolar. E quando nós falamos em comunidade escolar, nós devemos pensar em pais, alunos, professores, gestores, todas as pessoas que trabalham também na escola. E, pensando nisso, nós devemos refletir sobre a importância da construção colaborativa no espaço escolar. Vejamos no slide. Atenção! A construção colaborativa em sala de aula poderá melhorar o rendimento escolar e a socialização entre os alunos no contexto escolar e fora dele. Mas como fazer isso, pessoal? Como estabelecer essa colaboração? Como promover essa colaboração? Depende muito da flexibilidade do professor e da sua dinamicidade envolver os alunos nas atividades que ele propõe, envolver a comunidade e a família, cada um com seu papel e cada um com a sua responsabilidade. Essa comunicação entre todos esses personagens vai favorecer no rendimento escolar e no processo de socialização das pessoas que ali estão. Então, nós devemos pensar nessa possibilidade e não achar que o processo de ensino-aprendizagem dentro da sala de aula é responsabilidade unicamente do professor e do aluno e que a sala deve se restringir somente a esses personagens. Não. Nós devemos pensar numa visão mais aberta, procurar atividades que promovam a relação entre todos esses personagens que eu falei agora há pouco. Então, considerando toda essa complexidade de sala de aula, o que ocorre, vamos ver um pouquinho a respeito dos aspectos motivacionais no processo de aprendizagem que interfere nos fatores, nas situações, nas circunstâncias e eventos que acontece dentro da sala de aula. Veja no slide. Motivação para a aprendizagem. Em sentido didático, motivação consiste em oferecer ao aluno os estímulos e incentivos apropriados para tornar a aprendizagem eficaz. Nós precisamos pensar nos alunos. Nós precisamos oferecer para esses alunos estímulos que dê prazer a eles em estar ali, que dê prazer e satisfação em dedicar o seu tempo, um grande tempo da sua vida, do seu dia, nos seus estudos, sem dor, sem sofrimento, tirando a questão da penalidade, da punição. Estudar por prazer. Por quê? Isso é difícil? É próprio do comportamento humano trabalhar nessa expectativa de satisfação dos seus desejos, das suas necessidades. Porque o comportamento humano, ele é orientado na busca dessa satisfação, desse prazer.
Então, tudo que é penoso, tudo que é difícil, tudo que eu olho com mais dificuldade, eu vou ter mais dificuldade de desenvolver também. E nós buscando trazer à tona coisas que trazem interesse, que despertam a atenção dos alunos, esse contexto ele vai ficar mais agradável. O agir do professor em sala de aula vai ser mais facilitado por essas estratégias motivacionais. Então, nós precisamos identificar o que interfere, o que condiciona a forma de atuar e agir dos alunos dentro da sala de aula e que resultam em situações de aprendizagem. Por quê? Porque hoje muito se discute sobre a falta de motivação dos alunos. E isso representa um grande desafio à eficácia do ensino. Então, para isso, nós precisamos despertar o interesse do aluno, a atenção do aluno. Tudo que é proposto para o aluno tem que ser significativo para ele. Ele tem que entender a importância daquilo para a vida dele. Se ele perceber que 2 mais 2 são 4, mas que isso não vai fazer nenhuma importância para a vida dele, esse conhecimento não vai ter nenhuma importância para a vida dele, ele não vai se entusiasmar em aprender a somar. E assim vai diante das outras atividades. Então, existem vários fatores que contribuem na aprendizagem escolar. Vamos ver cada um deles. Primeiro, informações relativas ao aluno. O professor precisa ter conhecimento sobre a idade do aluno, o sexo, o grau de inteligência que esse aluno possui, a experiência vivida de cada um, a sua história de vida, a classe social que esse aluno pertence, os traços de personalidade, as condições ambientais e familiares que esse aluno vivencia. O professor, ele precisa ter esses conhecimentos. Bom, Raquel, mas traço da personalidade, como eu, professor, vou identificar os traços de personalidade? Por isso que eu falei, o contexto de sala de aula, ele implica em vários personagens, não só o professor. Aí nós precisamos de uma equipe interdisciplinar para resgatar essa história e esses dados que são importantes e que vão interferir no processo de aprendizagem do aluno. Outro aspecto, personalidade do professor. É o entusiasmo, a identificação do professor com o processo de aprendizagem, o seu humor, a sua identificação com a profissão. É importante nos atermos a isso também. Outro ponto, o material didático. Refere-se a quê? Aos recursos literários, aos materiais didáticos que o professor vai utilizar para dinamizar a sua aula, para torná-la mais prazerosa e interessante. E o outro aspecto, métodos ou metodologias práticas de trabalhos empregados pelo professor, que são as metodologias diversificadas. Aqui nós podemos pensar na questão da ludicidade, que muito se discute hoje. Os jogos, dramatizações, mas atividades diversificadas que tenham relação e importância para aquilo que vai ser trabalhado. Não pode ser simplesmente para tornar a aula mais agradável, não. A atividade que eu escolho tem que ter sentido e tem que realmente contribuir para aquilo que a gente está propondo naquele momento. Então, pessoal, todos esses fatores que contribuem para o processo de aprendizagem envolvem muito a questão da didática do professor, que muitas vezes precisa refletir, ser refletida. Qual está sendo a minha postura em sala de aula? Quais são as minhas atitudes? Será que a forma com que eu estou propondo trabalhar é a mais adequada? Está atendendo às necessidades individuais dos alunos? Porque nós precisamos buscar essas especificações também. E aí, nós devemos pensar que o professor, ele também precisa estar motivado. Veja o slide. A atenção para motivar os alunos, os professores também precisam estar motivados. E aí, pessoal? Vocês acham que isso acontece? A maioria dos nossos professores hoje são motivados? A maioria dos nossos professores fazem aquilo
que eles gostam, que eles se identificam, é um grande fator para que ele se sinta motivado também e tenha interesse por aquela profissão. Mas isso envolve o quê? A formação do professor, a qualificação que envolve a formação continuada do professor, a sua história de vida, a sua segurança quanto ao trabalho que está desenvolvendo, as políticas educacionais, a organização do sistema e a rede de apoio. E quando nós pensamos em rede de apoio, foi o que eu falei anteriormente, não é só o professor responsável pelo processo de ensino-aprendizagem. É a família, é a escola, é a comunidade escolar. E essa rede de apoio ela vai ser fortificada e estabelecida no contexto escolar, envolvendo todos esses personagens. Então, pessoal, fica aí para vocês um momento de reflexão. O que eu penso a respeito da sala de aula e como eu posso realmente fazer com que esse contexto, esse espaço se torne um contexto favorável à aprendizagem. E repensar sobre a sua postura enquanto professor, onde deve melhorar, o que é preciso ser revisto, ver o sistema organizacional da escola, as políticas educacionais, o que está sendo atendido, o que não está sendo atendido e um olhar diferenciado para o aluno. Ver o aluno com a sua história de vida, com as suas expectativas, com as suas emoções e com seus afetos. Então é isso, está aí o recado e procurem agora aprofundar essa temática buscando literaturas que discutem a respeito da sala de aula como contexto de aprendizagem. Nesta aula nós tivemos a oportunidade de conhecer a importância do contexto da sala de aula no processo de construção da aprendizagem do aluno. Nós esperamos que vocês tenham gostado dessa aula e recomendamos a leitura do capítulo 7 do livro texto de vocês, bem como procurem estudar também o texto complementar, procurem participar dos fóruns e realizar as tarefas propostas.